Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos. Hoje é sábado, 14 de junho, e sou William McMasters. E olá, do escritório da gravações A Voz de Deus, de Harare, Zimbábue, aqui é Steven Tutani. Olá, irmão Will. Qual é a sensação, meu amigo, de saber que Deus enviou seu profeta com sua palavra para que você possa ser um corpo no qual Deus possa habitar, no qual Deus possa andar, no qual Deus possa ver, no qual Deus possa falar, no qual Deus possa trabalhar? Uma instrumentalidade viva de Deus. Deus andando em dois pés em você? Uau! Nossa, uau! Simplesmente não há palavras em meu vocabulário que possam descrever ou expressar corretamente o que isso significa. E sei que todos nós nos sentimos assim. Literalmente fico com lágrimas nos olhos quando penso nisso. Pensar que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o doador de toda boa dádiva, que conhece todas as coisas, quer refletir seu ser em você, em mim, em você que está ouvindo. Não há nada que possa ser dito. E não apenas isso, mas ele abriu o caminho para que pudéssemos alcançar isso. Ele abriu um caminho e proveu a planta para que pudéssemos nos tornar esse varão perfeito. Amém. Colocando dessa forma, é algo que nos faz sentir humildes. O quanto Deus é grandioso e pensar que Ele quer que o reflitamos e nos golpeia para que possamos refleti-lo. Não podemos evitar. Muitas vezes você olha para si mesmo, sabe? E só a natureza humana, por assim dizer. E gosto muito do que o irmão Brana disse ali quando diz: mas muitos de nós tentam fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo esteja em nós. E sabe, você olha para si mesmo e pensa: Senhor, não quero ser assim. E logo depois disso, ele diz: e é por isso que estou aqui esta manhã, para tentar ensinar a esta pequena igreja e a mim mesmo como podemos nos tornar a morada do Deus vivo. Quantos gostariam de ser isso? E é como, irmão, as duas mãos erguidas. Amém. Você quer que esse grande mestre nos fale, e para mim foi como se eu me agarrasse a isso com tudo, a esperança para mim. Amém. Meu amigo, essa mensagem tem camadas e mais camadas e mais camadas. Com certeza. Há tanta coisa ali, mas eu gosto muito como ele falou de edificar indivíduos e não há melhor maneira do que deixá-lo dizer isso. Não estamos edificando uma organização. Não estou aqui esta manhã para edificar uma organização. Cristo nunca me enviou para edificar uma organização. Cristo me enviou para edificar indivíduos à estatura de Jesus Cristo, para que sejam a fonte de influência, a morada do Espírito pela palavra dele. Pela palavra dele. Veja, edificar o indivíduo a esse ponto. Não edificar uma organização para ser uma denominação maior, mas edificar o indivíduo para ser filho ou filha de Deus. Esse é o objetivo, entende? Acrescente à sua fé virtude, à sua virtude acrescente conhecimento. Ora, agora você está alcançando alguma coisa. Que coisa! Isso é poderoso. Edificando indivíduos para que cheguem a ser filhos e filhas de Deus. A casa de força e morada do Espírito pela palavra. Glória. Amém. Gosto muito como ele diz que Cristo me enviou para edificar indivíduos. Ele não vai falhar, sabe? Não. Então, quando ele terminar, indivíduos serão edificados à estatura de Jesus Cristo. Uau! Sim, Senhor. Amém. E mais para o final da mensagem. É sério e preocupante, pelo menos para mim, quando ele disse: e eu quero que vocês peguem isso e estude, compare e então ajam de acordo com isso. Não apenas estudem, comparem, mas ajam de acordo com isso quando o fizerem. Tomem-no para si com sinceridade. Não digam: bom, gostei de ouvir isso. Eu também gostei. Mas ouvir e depois receber é diferente. Que coisa. Sim, Senhor, o recebo. Estou colocando-o em ação. Amém. É isso mesmo, meu irmão. Como disse nossa irmã de cor, tenho certeza de que ela falou por todos nós quando disse: sabe, não sou o que deveria ser, não sou o que quero ser, mas uma coisa é certa, não sou o que era antes. Amém. Sem dúvida, viemos de algum lugar e fomos trazidos por sua graça. Louvado seja o nome do Senhor.
Isso não é nada mais do que a verdade, meu amigo. E não importa como o vento sopre ou o que venha em nossa direção, nada está movendo nossa fé de sua palavra. Que povo abençoado somos por Ele nos ter escolhido. Ele nos posicionou como filhos e filhas adotados aos quais Ele está formando em homens vivos, uma imagem viva, à estatura de um varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Hoje, o irmão Musa McCarthy nos traz um relato animador de Serra Leoa. O irmão Musa, responsável nacional da Gravações A Voz de Deus, nos leva a uma recente viagem missionária ao centro de Serra Leoa, no distrito de Moyamba. Desde a atualização dos tablets Ágapo até o batismo de novos crentes, incluindo uma avó católica de 80 anos que aceitou a verdade depois de anos ouvindo a mensagem pelo rádio, essa viagem mostra como a mensagem está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Aqui está o irmão Musa com o relato completo. Bom dia, santos de Deus. Eu os saúdo a todos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem da voz de Malaquias 4:5 está chamando a noiva de Cristo pelas estradas, e os filhos de Deus estão respondendo a esse chamado. No início deste mês, a equipe de distribuição da Gravações A Voz de Deus partiu do escritório de Bo para a chefatura de Tayama, distrito de Moyamba, na região sul de Serra Leoa. Durante essa viagem, pudemos substituir alguns tablets defeituosos, atualizar os tablets Ágapo e também distribuímos novos tablets, cartões SD e livros de sermões aos novos crentes que encontramos. Alguns crentes não tinham acesso à eletricidade em algumas das regiões remotas que visitamos. Quando a equipe chegava, imediatamente pedíamos que colocassem os tablets para carregar. Esse era um momento de alegria para os crentes, pois víamos sorrisos em seus rostos, porque eles voltariam a ouvir o profeta em seus pequenos aparelhos. Essa viagem missionária causou um impacto muito bom nas pessoas que conhecemos. Até agora, um total de 15 almas foram impactadas e aceitaram o Senhor Jesus Cristo, e nós as levamos ao rio para serem batizadas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Entre as 15 almas que foram batizadas, uma avó de 80 anos recebeu a Cristo. Ela disse que era uma adoradora católica desde que se converteu ao cristianismo, mas pela graça de Deus, quando ouvia continuamente os ensinamentos do profeta no rádio, sua vida se transformou. Quando a equipe a visitou, ela pediu para ser batizada novamente com o batismo correto em água no nome, de acordo com Atos 2:38. Além de nossas viagens programadas, lembrem-se de nós em oração, pois temos grandes esforços em andamento em Lund, no distrito de Port Loco, Kabbalah, Makeni, Kono e outros. Deus abençoe a todos. Shalom, irmão Musa, responsável nacional da Gravações A Voz de Deus, Serra Leoa. Com mais de 100 tradutores trabalhando para traduzir a mensagem em vários idiomas. É um trabalho de tempo integral para uma equipe de irmãos dar conta da carga de trabalho. Desde a programação até a edição e a solução de problemas, as equipes do Ômega e de edição da Gravações A Voz de Deus têm muito a fazer para garantir que os tradutores possam continuar as traduções. Durante esse tempo, elas também estão garantindo a integridade do trabalho deles e assegurando que as novas traduções sejam publicadas na web o mais rápido possível. Para falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, temos o irmão Aaron Walker aqui conosco hoje. Ele faz parte dessa equipe do Ômega. Bem-vindo, irmão Aaron. Obrigado, irmão Will e irmão Steven. Nunca pensei que estaria falando no podcast da Gravações A Voz de Deus, mas nunca se sabe o que se vai fazer aqui de um dia para outro. Isso é verdade, meu amigo. Muito mesmo. Bom,
Para começar, sei que você trabalha aqui na Voz de Deus há quase 25 anos, e quando começou aqui, tinha só 16 anos. Isso é incrível. Pode nos contar como era trabalhar naquela época e como é trabalhar com o novo sistema Ômega que temos agora? Bom, tem sido uma jornada e tanto, que na verdade começou há mais de 25 anos com meu pai, no início da década de 80. Quando eu era garoto, eu o observava e via o que era necessário para passar uma tradução de um manuscrito para um livro impresso. Era um longo processo que incluía tradutores enviando manuscritos datilografados que eram fotografados com uma câmera para criar negativos. Uau! Esses negativos eram usados para colocar cada página à mão em um layout de impressão. Em seguida, o livro tinha de ser impresso, enviado e distribuído. Naquela época, esse processo podia levar anos. Parece que você está falando de coisas que aconteceram em uma época totalmente diferente da história, meu irmão. Manuscritos datilografados, tirar uma foto para fazer negativos, é simplesmente incrível ver o quanto e quão rápido as coisas mudaram no trabalho em tão pouco tempo. Sim, elas mudaram muito. Naquela época, estávamos apenas começando a digitalizar os livros. Portanto, o primeiro projeto em que trabalhei aqui foi ajudar meu pai a digitalizar todos os textos de livros em inglês que haviam sido impressos anteriormente. Um pouco mais tarde, fui contratado em tempo integral para trabalhar no departamento de duplicação de áudio e depois voltei a ajudar meu pai na pré-impressão. Ao longo dos anos, trabalhei nas traduções, paginando os livros para impressão, verificando linhas, ajudando no departamento de áudio, verificando as gravações. Trabalhei em quase todos os aspectos do trabalho de tradução, o que realmente me ajudou a conhecer e entender o fluxo de trabalho e os meandros do trabalho de tradução. Todos esses trabalhos e experiências diferentes me ajudaram muito quando começamos o projeto Ômega. Uau! É muito bom como a sua ajuda na digitalização do texto em inglês e todo o trabalho que você fez com seu pai ao longo dos anos realmente preparou tudo para todas as vitórias que estamos tendo agora. Sei que há muitas partes envolvidas nisso, então, por favor, conte-nos os detalhes de como você e o restante da equipe fazem isso. Bom, como a maioria de vocês já sabe, todo o trabalho de tradução é conduzido pelo sistema Ômega, que vocês abordaram em podcasts anteriores, mas em resumo, o sistema Ômega é o nosso centro de tradução, onde todos os tradutores recebem e trabalham nos novos trabalhos de tradução. E, como podem imaginar, há muito trabalho nos bastidores que envolve isso. Atualmente temos 182 tradutores trabalhando no Ômega. Isso representa 74 idiomas. Esses 182 tradutores têm 182 personalidades diferentes, diferentes históricos e diferentes capacidades, e a lista continua. Para dizer o mínimo, ficamos muito ocupados facilitando os recursos de que os tradutores precisam para manter o fluxo de trabalho. Essa não é uma tarefa fácil, meu irmão, mas tenho certeza de que saber que todos nós temos um objetivo comum, que é levar a mensagem às mãos das pessoas, realmente ajuda. Mas, sem dúvida, ainda é uma tarefa e tanto coordenar tudo isso e unir tudo isso. Sim, é. Com cada idioma e tradutor, há muitas variáveis diferentes com as quais lidamos. Temos muitos tradutores em tempo integral, mas alguns trabalham em tempo parcial ou até mesmo voluntários. Todos eles têm níveis variados de experiência e alguns têm mais conhecimento de tecnologia do que outros. No Ômega, atribuímos tarefas a cada tradutor com base em sua função, sejam eles tradutores de texto, revisores ou tradutores de gravação. Esta mensagem é perfeita e nosso dever é oferecer às pessoas a tradução mais perfeita que for humanamente possível. Amém. E para fazer isso, fornecemos as melhores ferramentas para todos os nossos tradutores para ajudar a tornar isso possível. Amém. Bom, o Senhor proveu o melhor, e esse é o sistema Ômega, com quase 200 tradutores, e eles são de diferentes partes do mundo e de diferentes culturas. É um grupo muito diversificado de pessoas. E com cada um deles trabalhando em diferentes sermões e diferentes estágios do processo de tradução, é muita coisa para coordenar. Mas trabalhamos em estreita colaboração com os responsáveis dos idiomas do departamento missionário, os responsáveis do escritório no exterior e os tradutores para trabalhar em cada cenário, e os cenários variam. Um exemplo seria o dos idiomas indianos.
quando estão digitando, seus caracteres não são apenas uma tecla no teclado. Pode ser uma combinação de 2 a 4 caracteres no teclado. Recentemente, tivemos um problema em que um tradutor, quando queria apagar o que tinha acabado de digitar, apagava toda a combinação que estava digitando, em vez de apenas o último caractere dessa combinação, o que lhe dava mais trabalho. Então, trabalhamos com o tradutor, entramos em contato com o desenvolvedor e resolvemos o problema. Outra situação é quando começamos um novo idioma, temos que trabalhar com o tradutor para encontrar as fontes que funcionem no idioma dele e garantir que funcionem no ômega. Às vezes, esses idiomas eles são da direita para ir para a esquerda, em vez de da esquerda para a direita. E isso é um problema totalmente diferente. Temos que trabalhar com essas situações. Outro problema é a energia e a internet. O ômega é um aplicativo totalmente online. Portanto, é preciso ter energia e internet para traduzir no ômega. E em muitos lugares, como na África, a energia elétrica é intermitente. Trabalhamos com tradutores na instalação de energia solar para que eles possam continuar trabalhando e aliviar esse problema. E também trabalhamos com tradutores que têm problemas de conectividade com a internet para encontrar provedores de serviços de internet. E em alguns lugares onde a Starlink está disponível, conseguimos a Starlink. Isso tem sido uma grande bênção, irmão Aaron. Posso dizer que para os nossos tradutores e, tenho certeza, para os tradutores de todo o mundo, poder contar com energia e internet confiáveis foi uma grande bênção. E quando nossos tradutores foram equipados com isso, nossa produção foi às alturas. Obviamente, porque todas essas coisas foram tiradas do caminho. Portanto, agradecemos ao Senhor pelo que Ele nos proporcionou. A Starlink também, você não precisa estar em uma determinada localização geográfica. Você pode se instalar em qualquer lugar. E isso é muito importante para nossos tradutores, porque muitos deles estão trabalhando em seus escritórios em casa e não estavam nos lugares mais desenvolvidos, mas isso não importa agora, porque o Senhor proveu meios para que isso fosse resolvido. Portanto, com certeza nos beneficiamos com esse alcance. Amém. E graças ao Senhor, Ele sempre abre um caminho e o trabalho ainda está avançando mais rápido e melhor do que nunca. Amém. Bom, vemos todos os relatos e os resultados do trabalho de tradução, e é realmente incrível. Como é ver o número de traduções e o progresso que o trabalho está tendo? Tem sido incrível ver essa transformação. Lembro-me de que, no início, o irmão José disse que precisávamos nos preparar para a onda de traduções que estava chegando. Naquela época, estávamos fazendo de 300 a 400 traduções e vimos esse número dobrar. Uau! E então, ele ainda disse que a onda de traduções estava chegando. Na época, não entendíamos. Mas agora passamos de 300 a 400 traduções por ano para 1.600 a 1.700 por ano. Tem sido incrível. Uau! Louvado seja o Senhor! E sabemos que foi apenas o Senhor arvorando bandeira para fazer uma obra rápida e curta. Amém. Sabemos que essa é a verdade. E que bênção você ter podido fazer parte e testemunhar essa transformação ao longo dos anos. Bom, obrigado pelo seu tempo, irmão Aaron. Com certeza foi uma bênção ouvir o que o Senhor tem feito e estamos ansiosos para ouvi-lo novamente no futuro. Deus o abençoe. Obrigado. Deus abençoe a todos. Deus o abençoe. Recebemos outro testemunho maravilhoso, desta vez da República Democrática do Congo, que aconteceu há cerca de 1 ano, mas continua sendo uma bênção para a noiva até hoje. Ele diz o seguinte: saudações cristãs, meus amados do Senhor. Estou lhes escrevendo da Bacia do Congo, em Kasai Oriental, onde eu estava ouvindo a voz do profeta mensageiro junto com os irmãos e irmãs da congregação. Hoje, recebi a resposta para todos os meus problemas. Por 3 semanas, eu vinha pedindo a Deus uma cura dupla, a cura da alma e a cura do corpo. Me encorajou muito depois de ler a carta As Águias se Reunindo. Meu pai também leu a carta em nossa oração familiar. E mais uma vez, ela foi lida para a congregação no domingo de manhã, antes de ouvirmos a fita Eventos Esclarecidos por Profecia.
Fiquei particularmente impressionado com este parágrafo da carta, que ficava voltando à minha mente durante a fita. Ele diz: seja o que for de que precisamos, Deus nos dará, se apenas crermos, e cremos. Somos sua noiva fiel, isso acontecerá. A coluna de fogo estará onde quer que estejamos reunidos e dará a cada um de nós tudo de que temos necessidade. É assim, diz o Senhor. Pouco depois que o irmão Brana iniciou o discernimento, orei e disse ao Senhor: tenho apenas 2 desejos, o batismo do Espírito Santo e a cura do meu olho, não dos meus olhos, mas do meu olho, Senhor. Para minha surpresa, quando o discernimento começou, a primeira pessoa foi uma mulher que precisava do Espírito Santo. Oh, que alegria inundou meu coração. Eu estava esperando por isso há muito tempo. Eu estava tão cheio de fé que o recebi. Mas em meu coração, algo dizia que ainda não havia terminado. Isso continuou até mais tarde na mensagem, quando ouvi o seguinte: não se preocupe com o olho, Deus cura os doentes e aflitos. Oh, as lágrimas escorrem pelo meu rosto e não consigo evitar, mesmo agora, quando penso nisso novamente. De fato, essa é uma situação que tem durado 14 anos. Eu tinha 7 anos quando tudo começou. A visão do meu olho direito era muito ruim e embaçada e eu não suportava a luz. Os médicos me disseram que eu tinha um olho dividido e que minha pupila havia se estreitado. Há 2 anos, procurei o melhor oftalmologista da minha região. Ele me disse que eu tinha pequenas coisas no olho e que não arriscaria uma operação. Sofri muito e achei que poderia acabar com um olho só. Isso faz parte do passado. Acabou. Sou como nosso pai, Abraão. Sou como John Ryan, que cria em coisas que não existiam como se existissem. Sinto-me compelido a testemunhar. Aleluia! Jesus Cristo é meu. Cristo é Hebreus 13:8. Ao ouvir as fitas, testifico que uma alma desesperada recebeu a salvação. Deus abençoe a todos vocês. Seu irmão da República Democrática do Congo. O irmão Maurice Firi, da Zâmbia, acabou de concluir uma viagem de acompanhamento de tablets à cidade de Situmbeko, a cerca de 1 hora do escritório em Lusaka. Aqui está seu relato. Nossa recente visita a Situmbeko marcou nossa 4ª viagem para apoiar e fortalecer os crentes nessa região. As visitas anteriores se concentraram na distribuição de livros, cartões SD e tablets Agapo. Dessa vez, nosso objetivo principal era avaliar a condição dos tablets, fornecer materiais adicionais de mensagens e documentar a necessidade de substituições. Desde a distribuição inicial, em 2019, resolvemos o problema dos tablets defeituosos e substituímos alguns, conforme necessário. Durante essa visita, participamos de um momento significativo de adoração. Antes da nossa chegada, os crentes já haviam começado a cantar, criando uma atmosfera calorosa e acolhedora que nos permitiu participar sem problemas. Após adorarmos o Senhor, apresentamos um vídeo do tablet Agapo da Gravações A Voz de Deus, que alguns dos crentes nunca tinham visto. Em seguida, fizemos uma revisão dos tablets que estão sendo usados atualmente entre os crentes, que era o principal objetivo de estarmos lá. Descobrimos que a maioria de seus tablets havia deixado de funcionar. Esses tablets pertenciam ao primeiro lote de tablets que foram construídos e enviados pela Gravações A Voz de Deus há mais de 6 anos. Portanto, já esperávamos que isso acontecesse, pois a vida útil desse primeiro lote era menor. Para resolver esse problema, documentamos os nomes das 120 famílias que precisavam de substituição, mas não as deixamos de mãos vazias, pois distribuímos cartões SD e livros em seus idiomas locais, que foram recebidos com grande entusiasmo. Alguns dos beneficiários eram novos crentes que estavam muito animados por terem acesso à mensagem.
Notavelmente, em comparação com as visitas anteriores, mais crentes agora possuem smartphones. Muitos escanearam ansiosamente os códigos QR, instalaram o aplicativo Lifeline e se inscreveram para receber as notificações do WhatsApp. A maioria dos que têm smartphones já havia instalado o aplicativo de mensagens à mesa. Concluindo, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de oferecer apoio contínuo a seus filhos. Irmão Morris. Fique atento a um novo vídeo com mais belos cânticos dessa viagem, que estará disponível ainda hoje no aplicativo Lifeline. E por fim, este testemunho da Venezuela vai tornar seu dia absolutamente feliz. Ele diz: Deus os abençoe. Gostaria de compartilhar um testemunho que presenciei em minha mãe no início deste mês. Minha mãe estava sentindo uma dor de cabeça terrível à noite, ao ponto que a dor, a tensão e as náuseas aumentavam tanto que seu rosto estava ficando pálido e um pouco de baba caía de sua boca. A dor era insuportável. Dei a ela o lencinho de oração e comecei a orar em silêncio por ela. Em um determinado momento, ela começou a reclamar ainda mais da dor e, de repente, ocorreu-me ir rapidamente ao meu celular e procurar uma oração em que o irmão Brana orava por uma senhora com dor de cabeça. Apareceram 3 opções e me senti guiado a escolher a mensagem Jeová Jiré número 2. Imediatamente fui até minha mãe, coloquei o celular perto da cabeça dela e apertei o play para ouvir a voz naquele exato momento. A senhora próxima do seu braço está sofrendo de dor de cabeça. Passou agora, não passou? Veja, sua fé fez isso. É só o que tem de fazer, é apenas crer. Naquele momento, depois que o profeta disse aquelas palavras, minha mãe abriu os olhos e me disse: passou. E eu perguntei: quando? Ela respondeu: quando o profeta disse que passou. Ó, irmãos e irmãs, ela foi curada. A dor de cabeça desapareceu como se nada tivesse acontecido, no exato momento em que essas palavras foram ditas. Louvado seja o Senhor. E o profeta concluiu dizendo o seguinte: Senhor Jesus, eles são teus. Recebe-os em teu reino e cura cada um, Senhor, e estes lenços. Em nome do Senhor Jesus Cristo, concede, Senhor. Satanás perdeu seu domínio. Que o poder do Deus Todo-Poderoso cure cada um. Precisamente, minha mãe também tinha o lencinho de oração. Nós simplesmente vemos como Deus é perfeito, como sua voz é viva, e que tudo se resolve quando apertamos o play. Deus os abençoe, e somos gratos pelo grande trabalho de tornar cada tradução, cada mensagem disponível à noiva. Shalom, uma irmã de Valência, Venezuela. Ó, louvado seja o Senhor. Amém. Não há como parar esses testemunhos das fitas, meu amigo. Não, Senhor. Bom, o profeta disse que centenas de pessoas estão sendo salvas e curadas por meio das fitas que estão sendo distribuídas em todo o mundo. E estou muito feliz por ser uma testemunha disso se cumprindo. Eu também. Bom, esse é um lugar perfeito para encerrar o episódio de hoje. Fique atento às atualizações durante a semana no site brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. E como sempre, muito obrigado por terem se juntado a nós hoje. Se Deus quiser, esperamos vê-los na semana que vem. E até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.